nosso encontro, né? Conhecendo um pouquinho de cada um de vocês. Então, quem entra ali às 7, a gente já vai batendo um papinho, já vai se conhecendo. Esse tema é encontro, então eu vou fazer realmente uma aula ali, considerando algumas coisas que eu faço aqui na agência, o que me levou até aqui, o que é o projeto, trazendo realmente essas aulas. Para vocês entenderem, né, o contexto todo. O TT, ele é um treinamento que eu faço com os meus agentes de viagem desde que eu decidi abrir a minha agência. E realmente funciona bem a longo prazo. E aí, com o tempo, isso foi se desenvolvendo legal, que aí as outras pessoas começaram a me perguntar o que eu faço, o que eu estava fazendo para treinar a gente do zero, porque quando eu abri a minha agência, ninguém queria trabalhar para o novato, né, na verdade. E tá tudo bem. Então, os meus amigos mais velhos de casa não veio trabalhar comigo, então eu tinha que realmente criar uma equipe, eu queria uma equipe grande, né, essa coisa toda do empreendedor quando ele começa, né, nessa paixão toda. Então, eu fui desenvolvendo esses métodos porque eu já era líder em outras agências, eu já liderava a equipe. Então, playbook, colocar a agência em processo, organizar os treinamentos, eu era mais líder, mas a minha paixão também é a gente viaja. Então, eu fui unindo no tempo esses dois, eu acho que dois dons que Deus foi dando, né, para a gente poder ir desenvolvendo. Não foi fácil, foi horrível, eu chorava muito, porque, ao contrário de vocês, minha equipe na época não queria muito, assim, escutar treinamento, não, né? Ah, meu Deus, lá vem treinamento toda terça. Então, eu chamei isso de treinamento da treta. Não era da terça, é porque toda terça era, gente, vamos fazer isso. Gente, entra no treinamento, vamos fazer. Eu fazia rodadas de trocas, por exemplo, Eunice tenta vender para a Lígia. A Lígia tem que ser aquele cliente chato, insuportável, para eu poder mostrar para vocês tipo, como é que contorna um cliente chato, porque se é um cliente chato, adivinhem, ele ainda está disposto a comprar, ele está enchendo o saco, é porque ele quer comprar, então vamos vender, mas como que a gente contorna isso, né? Então, eu trouxe isso para a gente dentro desse novo projeto do Agente de Valor, que é nos encontrarmos. Só que não vai ter custo nenhum, é de quem participar da comunidade, uma vez por mês, para eu mostrar os meus processos, ver o que a gente faz aqui na agência, a gente conversar ali naquele grupo que eu vou mandar para vocês, do grupo de network, fazer uma troca legal, tipo, galera, e aí, o que vocês estão fazendo? Olha isso daqui. Então, acho que é realmente trazer isso para esse encontro, que a gente já é tão virtual, né? Um em cada lugar ali, então seria gostoso trazer realmente isso para a gente mais perto. Gostaram? Que legal. Eu vou falar como é que funciona, então, os TTs, né? Os encontros que agora vocês estão participando. Se vocês entenderam, é só fazer assim. Se não entenderam, faz assim e coloca a pergunta no chat. Porque aí eu vejo que vocês colocaram, eu entendo que tem uma dúvida. Não é que foi ruim ou bom, é que assim, é que, pô, tive uma dúvida aqui. Então eu vou ver que está com a mãozinha abaixada, eu vou lá no chat para ler qual é a dúvida. A ideia dos treinamentos, gente, todo mundo aqui, ó. Acho que a Daphne falou, não lembro aqui todo mundo, eu vou gravando os nomes. Ó, eu estou aqui, eu estou fazendo isso, eu estou dirigindo, eu estou cozinhando. Então, a ideia é que cada um escute esse treinamento. A gente vai fazer ele de forma objetiva, prática, igual eu faço na minha equipe, não dá para ficar horas, né? Do horário de uma equipe falando ali, desenvolvendo, é para ser prático. Vou entregar o conteúdo, depois vou parar, vou ler as dúvidas de vocês, vou abrir o microfone para a gente conversar sobre isso, porque é um encontro. Então, é para realmente ter esse momento de aula, de processo mesmo do que eu faço, para ter uma entrega para vocês, e depois abrir para vocês falar, pô, o que é isso? Da onde veio isso? Aqui na minha agência era assim, ou é assim, dá mais certo. Então, depois eu abro para todo mundo a gente poder conversar. Conseguiu entender? Que maravilha, então, fico muito feliz. Então, deixa eu só deixar o chat aberto aqui, que aí vocês estão conversando ali, depois eu pego de todo mundo para poder falar com vocês. Então, galera, eu vou começar primeiro, até uma coisa que eu e o Início conversou quando a gente se encontrou ali no Turismo Transforma, foi muito legal, que eu mostrei que eu fazia um processo da minha agência de viagens mesmo. Então, como eu disse para você, eu já tinha muitos anos de turismo, já estava desenvolvendo isso como equipe, então eu comecei a treinar gente nova todos os dias e praticamente a cada 3 meses alguém abria uma agência de viagens de algum funcionário meu. Então, eu treinava, começava do zero, depois tinha que treinar e começar do zero de novo, porque eu acabei formando ali os meus concorrentes dentro do mercado, né? Vamos brincar assim, mas que não são que a gente tem lugar para todo mundo.
Mas foi desenvolvendo esses agentes de viagens, eles saíam, cresciam para outra área, como a Lígia, por exemplo, já foi para operadora. Não tem como, gente. O turismo ele é tão grande assim que dá para você trabalhar em tantas áreas e assim ainda trabalhar com viagem, né? Então, quando eu comecei a me cansar, poxa, já estava vindo assim, ó, não parava gente, mais de 2 anos é milagre ficar numa agência de viagens. Toda vez aquele cansaço, eu comecei a querer mesmo desistir, assim, sabe? De verdade, de contratar pessoas, de liderar pessoas. Nossa, eu pensei em voltar para trás, por exemplo, quero ser só minha agência de viagens eu mesma, lá na minha casa vou atender só cliente por indicação. Eu comecei a me bater mesmo, assim, porque é muito difícil, né, gente? Manda assim, joinha quem empreende que tem a sua própria agência, só para eu saber, por exemplo, que está nesse ramo com o teu próprio CNPJ. Então, vocês sabem muito bem como é complicado todas as vezes que a gente vai treinar uma pessoa nova para falar do jeito que a gente fala. Às vezes, cliente tem muito, nossa, graças a Deus aqui na Navega Trip eu sempre criei muito conteúdo. Vai ter aula sobre isso também, encontro sobre isso. Criei muito conteúdo e ainda assim faltava muito, porque agora eu vou mostrar para vocês a minha dor que eu fui colocando no modelo de spin selling. Spin selling, gente, é uma técnica de venda, tá? Eu vou mostrar para vocês, e aí eu quero que vocês levantem joinha e não joinha, quem passa o mesmo, mesmo sendo empreendedor na própria agência ou sendo agente de viagens de uma agência de viagens. Porque a gente tem esses dois públicos aqui. A gente está procurando é melhorar as nossas vendas mesmo. Mas eu quero que manda joinha, o cliente de vocês, todos respondem. Ou tem alguns que somem assim, em Nárnia, manda assim, se tem cliente que some. Não tenho cliente que some, meus clientes todos me respondem. Não tem. Coloca lá no chat, tá, Carol, o teu comentário que depois eu leio. Só para a gente ir se acostumando. Beleza. Agora uma coisa assim, a gente acabei de falar o meu primeiro problema real. Meu cliente parava de me responder, eu falava, poxa, eu achei o preço que ele queria, é um hotel incrível, voo maravilhoso, parcela em 10 vezes, por que que ele parou de me responder? Meu Deus, eu ficava estudando, pensando nisso, e muitas vezes triste também ao chegar no final do dia e falar, poxa, não fiz nenhuma venda, né? Porque para quem está do zero e vive de comissão igual nós todos, um dia sem venda, misericórdia, a gente passa até mal, né? Falando sério. E agora um que agora foi culpa minha. Eu já deixei de vender também porque eu esqueci de mandar a proposta para cliente. Quem nunca? Quem nunca sim. Aí quem sim, assim. Sim, gente. E de vez em quando ainda falo, ai meu Deus, eu falei pro fulano que eu ia responder ele, nunca mais respondi. Ou quando eu vejo a mensagem, muita coisa às vezes, e aí eu li a mensagem, mas eu respondi mental só. Ou seja, nem sequer coloquei ela dentro de um padrão, de uma etiqueta. Então, muitas vezes acontece. E isso também gera uma venda perdida, né? Hoje, inclusive, no treinamento só da minha equipe ali cedinho, a gente vai trazendo isso, já tem um tempo que a gente já estava num momento, fazendo isso toda terça. Eu tenho esses treinamentos toda terça também. O mesmo que a gente está fazendo aqui, eu faço toda terça, que é o que a gente vai abrir para o clube também fazer junto comigo. Mas não é esse, né? É paralelo, porque ali vai ter uma linha que a gente vai seguindo, um nivelamento, um curso de nivelamento, para depois vir para os encontros. Aqui, esse a gente vai falando sobre temas que a gente vai dolorindo ali na nossa comunidade. Eu vou trazendo o que, que eu faço para vocês. Quando a gente conversou no mês passado, no encontro passado, tinha uma quantidade menor de pessoas, mas no encontro passado, a gente falou muito sobre, tá, e o cliente que não responde? Tá, e o cliente que só responde sim ou não? E agora, né? Então, a gente foi entendendo isso de uma maneira que, ok, como é que a gente pode fazer para ter isso toda terça para outras pessoas também? Uma vez por mês aqui, ou quem precisa de conselho de outro tipo, como é que a gente encaixa? Então, o agente de valor como comunidade, gente, é esses encontros aqui, mas é também essas conexões. E aí isso a gente vai evoluindo conforme o tempo que a gente fosse conhecendo e fosse falando. Então, aqui o problema real que eu via, né, das minhas coisas, eu não sei se vocês têm o mesmo. O cliente não me responde no WhatsApp. Uma vez eu recebi cotações de e-mail corporativo, que era a minha área antiga, também não responde por e-mail, por incrível que pareça. Você pode conseguir ignorar uma pessoa em dois ambientes. Sem acompanhamento, o cliente com compra recorrente, hoje também eu comentei isso, que
Muitas vezes a gente esquece de, pô, cliente, e aí, como é que foi tua viagem? Me manda uma foto, chegou bem, voltou para casa, porque, tipo, entregamos a venda, a gente fala assim, graças a Deus, voltou para casa. Mas a parte do acompanhamento de pós-venda, muitas vezes, só de falar, e aí, como é que foi? Me manda foto, gera uma compra recorrente, uma indicação espontânea também. Então, tá vendo que existe um problema e a gente pode existir também uma parte que ele é muito boa de resposta, de tempo. E agora gente, que esse também foi um problema real para mim, porque como eu era home office e estava intercalando com outras atividades e tentando trabalhar e treinar a equipe, muitas vezes a demora na resposta. Lembra que eu comecei a nossa aula falando, ó, galera, esse aqui eu vou otimizar, eu vou mostrar para vocês uma sequência, vou explicar e vou abrir para a gente conversar. Então, hoje eu sei mais objetividade. Mas, antigamente, a gente demorava muito tempo, por exemplo, nos treinamentos, nas reuniões, gerava uma demora para responder do próprio agente que estava buscando, que às vezes era júnior. Então, muitas vezes demorava na resposta, o cliente já desistia da viagem porque já tinha acessado o concorrente meu mais experiente e tudo mais, né? Acontece com vocês aí essas estatísticas aqui ou foi só aqui na minha agência? Assim para acontece, assim para não acontece, tá? Agora, gente, às vezes, né? Todas as vezes que eu notei o comportamento do cliente para fazer aquele processo que eu mostrei aqui para vocês no início, ó, tem aqui, ó, vendas, script, roteiro de venda, processo comercial. Para isso, o que que eu fui fazendo? Eu fui entendendo mesmo qual era o tipo de resposta que essa pessoa dava e qual era o tipo de resposta que eu poderia dar para poder quebrar aquela resposta. Olha que coisa que a gente vai começando a imaginar. E aí eu falei assim, tá, mas por que, que realmente o cliente não responde? Deixa eu tentar entender que eu voltava para ler aquela mensagem total, onde está, eu posso ajustar. Então, muitas vezes, ó, muitas opções. Hoje conversamos também sobre isso. Quantas opções a gente precisa realmente dar para o cliente? Então, a gente precisa pensar na venda, na apresentação do pacote de viagem, por mais que o cliente queira comprar, ele já chamou a gente, ele quer uma viagem, é uma coisa boa para ele, é uma coisa boa para a família dele. Ele já viu o preço, mas ainda assim temos que quebrar objeções. É onde que entra aqui o porquê o cliente não responde. Então, muitas vezes, muitas opções da nossa parte. Notei comportamentos meu que era, às vezes eu mandava tantos textos, imagem, áudio de 2 minutos, o cliente sumiu, fala, cara, eu dei uma super atenção para esse cliente. Mas aí eu fui entendendo que, opa, peraí, existe um tempo, uma jornada do cliente que ele precisa ir para cada etapa. Quando eu pulava essa etapa, adivinha o que acontecia? Ele não comprava. Quando eu seguia exatamente as etapas com paciência, entendendo quanto tempo um cliente demora para comprar, quais são as mensagens que eu tenho que dar para ele para ter segurança, qual é o tempo de resposta daquilo. Então, vamos entendendo isso de uma maneira mais prática. Então, o preço parece alto. Por que eu coloquei parece? Porque, sinceramente, o cliente já viu, né? Quando ele pega lá uma arte nossa falando assim, ah, olha quanto custa um pacote, vou colocar Maceió. Eu tô encasquetada com Maceió, que eu quero ir para lá. Ah, quanto que custa um pacote para Maceió? Ele já viu minha promoção, que estava escrito lá que Maceió custava R$ 5.000 por pessoa. E quando eu apresento o pacote para ele, ele fala, tá caro. Aí você fala, não tô entendendo. Você já viu o preço, você está falando para mim que está caro, mas você quer comprar, me chamou para entender melhor. Então, o preço parece estar alto. Na verdade, é uma forma do cliente dizer que não entendeu o que inclui o preço. Então, a gente fez ali a parte dessa jornada, desse script, de uma maneira que a gente pulou uma etapinha. A gente fez de uma forma que o cliente ele não se posicionou numa maneira de te falar, cara, mas esse hotel aí é bom mesmo? Então, quais são os horários dos voos? É porque existe um tipo de linguagem, gente. Por exemplo, o jeito que eu falo com vocês ali nas redes sociais, quando a gente está junto, a minha linguagem é sempre a mesma. Eu tento de formas específicas falar com a mão, eu tento formas específicas de conversar com vocês. Eu sou mineira, muita gente aí, ó, da Bahia, de Pernambuco, a gente fala coisa totalmente ao contrário. Existe um país que a gente fala o mesmo português e, sinceramente, dependendo do estado, não é o mesmo. Então, o cliente também tem formas de comunicar para você coisas e a gente acaba, quando a gente está levando muito não, as contas estão chegando, os boletos, a gente vive de comissão, a gente só escuta uma. Tá caro.
Por quê? Ele não entendeu. Então, foi etapinhas que a gente pulou. Então, olha só, pensa comigo. O cliente mandou ali uma mensagem, poxa, eu gostei dessa viagem aqui de Maceió, mas achei que tá caro. Poxa, não é que tá caro. Esse hotel, ele é um hotel assim, assim, bem localizado, tal. Os voos são diretos. Só que se para você preço é importante, podemos ver um voo inferior, um hotel inferior a esse. Mas o ideal é este pacote, porque estudamos a localização, fazemos o check-in para o senhor, a gente vai colocar as nossas informações. Você conseguiu entender agora o preço? Prefere seguir neste recomendado ou prefere, por exemplo, que eu te traga uma opção mais econômica, já que está caro esse para o teu orçamento? Porque, gente, sinceramente, caro é só renda não compatível, né? Caro e barato é só renda incompatível. Porque a hora que eu tiver uma renda suficiente para ir para um resortinho, gente, para eu andar de bicicletinha, assim, com meu chapéuzinho, meu querido, não quero saber se é 50 mil, se é 60 mil. Se eu tenho renda suficiente para poder comprar essa experiência, eu quero ter ela. Agora, eu hoje vou lá comprar esse resortinho, não vou conseguir, tá caro para minha renda incompatível. Então, a gente tem que trazer isso como consciência, como jornada, como script. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui a parte lá do processo da agência, né? Que nesse aqui, gente, por exemplo, eu consigo entregar para vocês de uma forma em Word, foi aquilo que eu prometi para vocês hoje, que eu tinha feito um Word disso aqui, para que vocês pudessem colar na IA de vocês, ou ler e começar a fazer um treinamento, ou com a equipe de vocês, para realmente poderem fazer o teu próprio script ali, tá? Mas, por exemplo, ó, vamos voltar aqui quando o cliente fala que está caro. Então, agora que viu 3 opções, o cliente sumiu, as cotações que eu preparei foi assim, entendo que a tua ausência, as propostas não tenham encaixado. O que acontece? Quando o cliente some, a gente tenta reativar ele com mensagens, muitas vezes um pouco padrão, um pouco morna, e o cliente, muitas vezes, vocês, vamos colocar vocês como cliente, a gente está na correria do dia a dia, a gente está comprando de uma loja. Se o cliente falar assim, e aí, gostou? Só que você ainda nem olhou as opções, o que vai acontecer contigo? Você vai ignorar essa mensagem, mesmo que seja uma coisa que você queira, você só vai falar assim, daqui a pouco eu compro. Então, a gente às vezes entende a ausência do cliente como, ele está me ignorando. Às vezes é a correria do dia a dia. E aí a gente deixa de fazer follow-up nele. O que significa? A gente deixa de falar, ô fulano, ali eu vi que você sumiu, eu entendo, né? As coisas estão corridas por aí. Ou talvez não entrou. Só me fala se você precisa de mais um tempo para analisar, ou se é porque você realmente viu que não tem entrado no orçamento. Nossa, poxa, esse cara é foda. Olha que tipo de mensagem eles me mandaram. Não, cara, deixa eu te falar, é que eu tô corrida, eu ainda não vi, mas eu vou olhar. Ou se ele não tá corrido, ele vai falar realmente, olha, eu achei que estavam mais caros do que eu precisava. Então eu fui olhando que o comportamento do cliente era muito interessante. Quando a gente mandava mensagens também que eram diferentes do e aí, analisou? E aí, viu com a tua esposa? E aí, falou sobre as ofertas? Então, assim, coisas que poderiam falar. E quando o cliente falou, tá caro, olha só, eu mando aqui, inclusive, texto ou áudio. A galera do áudio manda assim, a galera do texto manda assim, só não que é bom ou ruim, só para eu lembrar vocês mesmo depois. Por quê, gente? Às vezes a entonação de voz, nesse momento que o cliente achou caro, ele vai gerar um impacto na perspectiva do cliente, dependendo se esse cliente tem um dia bom ou ruim. O que eu vou explicar para vocês? O texto. Se vocês usarem essa mensagem minha aqui do script no texto, e esse cliente estiver ruim do dia, ele vai achar que você tá, pô, o que essa menina tá falando assim comigo? Agora, dependendo do dia também, da entonação de voz, se você falar para ele assim, ó, fulano, no seu tom de voz, poxa, eu entendo que tenha ficado acima do esperado, mas talvez só seja diferente do que tu tá procurando. Fica tranquilo. Eu sei que tá corrido para ti aí, mas eu vou fazer para você. Nossa, tá vendo que a voz é uma voz calma? Eu entendi, tá caro mesmo, mas tá caro por isso. Agora se você falar assim, ó, eu entendo que o valor tenha ficado acima do esperado. Vamos supor que ele tá lendo o texto. Vamos explorar junto algumas opções que se encaixem melhor no teu orçamento? O que seria ideal? Ele vai falar assim, ai, que saco, eu tô estressado, essa pessoa fica me perguntando sobre o meu dinheiro, vira tabu. Tá vendo que como a forma como esse cliente recebe é a linguagenzinha dele? Então, quando eu coloco aqui ó, no script texto ou áudio, é que a preferência para você mandar isso daqui
por áudio é muito mais receptivo dele entender a tua voz, entender que é uma preocupação genuína, entender que você não está discriminando o dinheiro dele. Você só está tentando assim, entender qual é o perfil dele. Gente, teve uma muito engraçada na agência que eu atendi, que ela mandou assim, ó. Olha, eu vou te falar bem a verdade. Eu tenho 10 mil liberado no cartão de crédito. Se você não tiver uma viagem até esse valor, eu não vou poder comprar. Porque eu falei assim: olha, talvez tenha ficado mais do que eu esperado. Ela falou lá e me mandou um print do banco. Eu falei: não, mas o multicrédito vai aprender mais 10. Então a gente vai fazer uma viagem de 20. 10 no teu cartão e 10 no boleto. Se você pode pagar mais, vamos pagar mais. Então, a gente foi ali dando alternativas, porque como eu fui num áudio simpático, ela me devolveu exatamente a informação que eu precisava que ela mandasse, que era quanto ela estava disposta a gastar naquilo, então, já que estava caro, e por quê? Ela me falou, cara, eu posso passar o meu cartão de crédito, ou seja, eu não tenho dinheiro, mas o cartão de crédito tem 10 mil, e a viagem tinha ficado em 12. Poxa, gente, qual a probabilidade de eu trocar a data, ajustar o negócio, aprovar o boleto separado de 2 mil no multicrédito, por exemplo, ou passar metade no cartão dela agora, compro o hotel depois. Olha o tanto de facilidade que eu podia oferecer para essa mulher. E ela não queria me contar qual era o problema, por que ela não estava comprando comigo. Então, o áudio simpático, com algumas informações, por exemplo, fez total diferença mesmo. Então, vou puxando aqui, por exemplo, para a gente poder ir descendo um pouco mais, ó, dúvidas que não foram esclarecidas, compartilhando aqui. Não viu o valor no teu serviço, tipo, vai olhar no Booking e falar, ué, mas eu achei esse daqui. Aí você fala, você tá de sacanagem, né, menino? Você quer esse daí, eu vou te dar. Por quê, gente? Vocês que estão trabalhando ali mais tempo, vocês sabem muito bem que decolar, muitas vezes a gente tem o mesmo preço. Dependendo de onde o cliente está olhando, a gente vai ter um preço melhor ainda. Se for bloqueio, a gente abaixa ainda o valor. Se ele está olhando só voo e a gente coloca numa operadora com voo e hotel, isso muda o gatilho. Então, realmente é a ideia, né? O cliente tem medo de se comprometer contigo, precisa conversar com a família ou com o parceiro. Quem já escuta aí, eu vou ver com meu marido, depois eu te falo. Ah, então tá bom. Essa eu vou passar até rápido, porque essa é clássica, né? Então, o que, que a gente pode trazer? Situações, gente, situações para esse cliente se situar mesmo. Eu brinco que eu falo que é assim, ó, fulano, vou te dar um negócio aqui. Deixa eu te levar para o seu destino. Você ainda está pensando naquela viagem para Punta Cana? Aí o cliente vai falar assim, olha, pensando, eu tô. Você tá vendo que existe um diálogo, é um bate-papo? A gente não tá falando assim, oi, fulano, eu vi aqui uma promoção para Maceió, você tá a fim de ir? Tipo, ele vai falar assim, ai, cara, eu vi a promoção no grupo, tá vendo? Aí o fulano, você ainda tá pensando em ir para essa viagem? Porque ele vai lembrar que ele tá pensando. Então, tá vendo que a gente tá gerando situações para esse cliente? Então, a gente não tá falando, pedindo para ele responder sim ou não, a gente está gerando situações. A ideia é reabrir um diálogo e entender quando é que o cliente parou de responder. Ele vai falar, cara, eu pensei, mas eu achei que era mais barato. Cara, eu pensei, mas nessa data o meu chefe não vai me liberar. Vamos ver outra data, criatura. Entendeu? Então, às vezes, é realmente reabrir esse tom. Ó, conseguiu conversar com a sua família sobre as datas. Esse aqui, muita gente achava que era ruim falar, porque, tipo, é uma resposta de sim ou não. Só que é o seguinte, a palavra que vocês escrevem no chat ali, vocês sabem qual é a palavra gatilho que está nessa frase aqui? Escrevem ali no chat que depois eu vou ver. E eu vou explicar o de baixo, depois eu volto para explicar para vocês qual é a palavra-chave aqui, por que que isso daqui reativa a conversa. Então, aqui, ó. Qual foi o motivo de ter parado a conversa? Posso ajudar? Gente, quando a gente fala assim, você parou de conversar comigo, a pessoa sabe que ela parou, ela vai falar assim, poxa, eu tenho que dar uma justificativa para essa pessoa, ela foi tão querida comigo. Tá vendo quando você também pergunta o óbvio? Tipo, cara, por que tu tá me ignorando? Foi tão legal contigo. Aí ele vai ler e falar assim, poxa, desculpa, nossa, não é isso que eu quis dizer. Aí quando você leva assim para o real, para chamar a pessoa para a situação que está acontecendo, gente, e volta, tá? Se é um cliente que, nossa, poxa, desculpa, nossa, eu estava trabalhando, ou realmente não te ignorou de propósito, ele vai voltar, vocês acreditam? E às vezes a gente tem medo de falar com o cliente, medo de abordar, medo de estar sendo inconveniente, medo de estar achando chato. Mas, poxa, olha o que uma cliente minha me falou uma vez em viagem, que a gente foi num grupo junto, e ela me falou isso. Ela falou assim: olha, se você não tivesse me chamado, eu ia achar que você não queria que eu viesse. Eu falei, e eu não te chamei porque eu achei que estava sendo inconveniente de ficar, ó, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar.
E, na verdade, ela estava se sentindo ofendida porque eu não insisti. Falei, né? Sacanagem, né? Que eu ainda tenho que insistir num negócio que você quer ir. Então, ok. Então, aqui também, realmente, ter chamado essa pessoa para cá, ela falou, poxa, ela se importa comigo. Então, gente, tirem a ideia de que vocês estão sendo inconvenientes, tá? Às vezes façam o follow-up só fazerem com carinho, sabe? Não, e aí, viu com fulano? E aí, viu com ciclano? Não, não essas perguntas tão assim, mas de uma forma tipo, fulano, poxa, como você conseguiu conversar ali com a tua família? Deixa eu ver quem acertou primeiro. Deixa eu abrir o chat. A Luana arrasou, hein, Luana? Família. Porque, tipo assim, ó, se o cara tá pensando num pacote de viagem para a família dele, eu falo sobre a família dele, ele vai falar, poxa, ela me entende tanto. Porque, na verdade, ele já me falou isso lá atrás. Eu tô procurando uma viagem para minha família. Então, fulano, você já conversou com a tua família? Poxa, Aline, ainda não tive um momento de conversar com a minha família, ainda não chegou no domingo, muita gente conversa no final de semana, às vezes cota na semana para falar no final de semana, a gente não chama na semana seguinte. Deixa ele começar a consultar de novo em várias agências. Quando chega para a gente, já está comparando preço de novo, né? Aqui essa é boa, gente. Quando o cliente vem muito no alvo, assim, ó. Ah, fulano, eu queria um pacote para Maceió na data 10 a 12 nesse hotel aqui. Você fala, você viu em outra agência, né? Você quer me falar qual que é a data da referência? Que aí a gente pode comparar junto. É site, o que, que você está vendo aí que eu posso te ajudar? A gente fica às vezes com medo, porque, ai, vai que eu não consigo bater. Melhor ainda, você fala assim, fulano, a data não é a mesma, o hotel não é o mesmo, então eu não consigo bater esses valores. Mas consigo te apresentar 3 propostas ali bacana que eu posso montar para você. O que, que você acha? Pô, o cara, você não falou que o dele é ruim, você só falou, cara, não consigo fazer porque não é igual. Mas posso fazer a minha e você analisa. Tá vendo que é legal? Você não está tirando do coleguinha, você não está ofendendo a agência do outro, não está ofendendo o site, você só fala, fulano, para mim isso aí não funciona, mas posso te propor algo que funcione, tá? Esse aqui é bem legal também, são questões de problemas. O que te deixou em dúvida desse pacote? Tá vendo que é assertivo, é no alvo? Aí a pessoa fala, ai meu Deus, eu vou ter que responder. Ele começa a suar, porque parece um questionamento. E aí o cliente volta e fala assim, tá, é o seguinte, que horas é esse voo? Ele não fala que teve dúvida, ele nunca abre mão, mas ele fala, tá, que horas é o voo? Então ele já vem te questionar realmente qual foi a dúvida. Isso aqui, o preço estava dentro do que esperava gastar? Assertiva, assim, ó, no problema. Porque é óbvio, pra gente é óbvio, principalmente a gente que está mais tempo no mercado, é óbvio. Só que a gente fica com medo de falar também, porque acha que o cliente vai achar que nós estamos sendo convenientes, entrando no financeiro dele, que é algo tão delicado. O dinheiro é um tabu em várias famílias, né? Mais difícil, tem que ver com o marido, tem que esconder essa colinha da compra, essas coisinhas assim que a gente faz. Então, o que, que acontece? Se a mulher cotando, vai ser um comportamento de um jeito. Vai ser o preço para justificar para o marido. A gente vai dar o quê para essas mulheres? Ferramenta. Agora, se é o marido comprando, ele tá morrendo de medo de escolher o negócio errado e a esposa dele esculachar ele depois. Então, se é a mulher comprando, eu falo, ó, é o seguinte, explica para o teu marido que isso aqui é um resort, que eu posso trocar para carro também, caso ele ache mais econômico. Aqui tem a bebida que ele gosta, então vamos entender melhor se é o que ele gosta. Me fala, se você tivesse conversando isso com o teu marido, o que, que você acha que ele ia achar sobre o pacote? Tá vendo? Puxa assunto sobre o marido dela, vamos entender se ele quer uma cerveja Heineken no resort. É isso? Pronto. Dá o cardápio para essa mulher, dá a ferramenta para ela mostrar. Olha, amor, esse resort tem Heineken. E eu fiz uma cotação para lá. Viu? A gente ajuda na mulher. No homem, fulano, é o seguinte: pode comprar esse hotel, que você vai ter um lugar de descansar, tua mulher vai poder fazer massagem aqui, suas crianças ficam no entretenimento. É férias para a família inteira. Sua esposa vai te amar. Pronto, deu check. Então, o homem ele precisa desse direcionamento que sim, ele está fazendo uma coisa assertiva, ele está tentando agradar alguém, está tentando agradar a namorada, a família, a esposa, os filhos. Ele está fazendo essa cotação para poder encaixar no orçamento familiar, muitas vezes. E quando é a mulher comprando, tá vendo que o comportamento da questão muda? Então, é para justificar, ó, se teu marido precisa que justifique o preço, se é que vocês vão discutir o orçamento familiar junto, se pode, se não pode, aqui tem espaço para as crianças, aqui fica mais econômico. Dar todas as ferramentas para que ela chegue no domingo e fale, eu escolhi esse daqui, mas tem essa opção. Ele não vai desagradar, ele vai escolher que ela escolher.
porém a gente deu ferramentas para que ela defenda a escolha dela, gente. Isso é comportamento humano. E tá tudo bem ter outro decisor. A gente só tem que ajudar o decisor a convencer o outro decisor. Esse é o nosso papel nesse momento, não é converter ou quebrar a objeção daquela pessoa, é dar a ferramenta para ela ajudar no outro decisor. Então, aqui também, ó, essa é legal. Você tem medo de algo específico, documento, clima, segurança? É como se você estivesse dando opção. Não, não, documento nem clima, nem segurança, não. É porque eu fiquei na dúvida se o hotel era perto da localização tal. Porque você deu algumas opções e ele falou: não, não, não é nenhuma dessas, é tal coisa. Então, isso aqui são questões de problema, quando você realmente levanta essas perguntinhas. E aí você consegue descobrir o porquê o cliente não está respondendo. Se não compra algo, quanto mais perto da data, sem planejamento. Nós não precisamos mentir, graças a Deus, né? Mas ao mesmo tempo, que pânico que é os voos alterarem o tempo todo. Então, isso não é uma questão de implicação do cliente de falar assim, nossa, eu vou falar isso aqui para o fulano, porque esse fulano, ele vai ter que comprar. Eu vou fingir que tem só 10 bananas, sabe aqueles negócios? Só tem 10 bananas, e na verdade tinha 20. O cliente está cansado disso. Então, aqui a questão de implicação, sabe o que a gente vai fazer? Falar a verdade. Fulano, é o seguinte, é da minha parte, assim, te avisar que se você não comprar agora, esse valor vai alterar ao longo do prazo. Você sabia que tende a subir? Você já compra com a agência há um tempo? Você já compra voo? Você sabe como muda? Então, tá vendo que é uma implicação, mas você tá dando uma informação muito válida, porque se ele chegar daqui 2 dias e falar, eu quero, você fala, não é possível. Ou chegar daqui um mês e falar, quero esse pacote, aí você fala, não é possível. Então, aqui é realmente trazer essas implicações de uma forma que a gente pode mostrar, ó, não sei se você já viu, você pode procurar no Google, porque é tão verdade que se o cliente procurar essa informação para te indagar, te falar, duvido que é, você está me enganando, e chegar realmente a acontecer, você fala, olha, não estou te enganando, dá uma olhada no site para você ver como muda de preço cada dia. Sabe o que eu já fiz com um cliente? Eu abro o Google para ele. Porque eu já fiz cotação, por exemplo, de 12 a 21, o cliente me manda, eu comprei de 12 a 22, estava mais barato. Eu falei, você tá de sacanagem, né? Por que você não me falou que você podia vir 22? Então, às vezes, essas questões de implicação, ó, você sabia que quanto mais perto da data, menos opção? Você sabia que se a gente não planejar, você pode não conseguir a hospedagem em tal lugar se você está comprando? Porque todas essas implicações são verdades e a gente pode usar um. Bota aí no Google para você ver. Vamos abrir aqui o Google Voos. É o Google, parece que ele é uma coisa que te valida, porque é tão externo e todo mundo tem acesso. Então, aquele cliente se sente, porra, ela não tá sendo agressiva, ela não tá mentindo, ela tá realmente falando de uma coisa que acontece, ela é minha amiga. Viu como a questão de implicação virou na chave dele? E quantos de nós tem medo de falar que o voo pode mudar? Se deixar para depois, ele vai perder a chance que a gente vai ficar, será que ele vai achar que eu quero que ele compre? Sim, a gente quer que ele compre. A gente está aqui para fazer isso. Então, essas algumas questões que eu gosto de levantar ali, para a gente poder ter outros tipos de questão, que é, Aline, não sei para onde eu quero ir. Isso a gente até agora falou do cliente muito assertivo, né? Mas vamos falar do cliente que fala, não sei o que eu quero ir, não sei qual é o para onde eu vou, quanto eu quero gastar. Então, ok, vamos trazer algumas perguntas de payoff. O que é essa? É uma brincadeirinha para a gente poder dar uma troquinha com ele, sabe? Como seria a sua viagem perfeita? Olha, a minha clássica poética, vocês vão amar. Se você fechasse os olhos e pensasse na sua viagem hoje, aonde você estaria? Essa eu acho que é a mais poética, assim, sabe? Porque realmente ela vai trazer uma parte, por exemplo, de esperança dessa pessoa viver. Ela fala, eu queria mesmo era ir para Paris, mas tenho dinheiro só para ir para um resort em Maceió. Você fala, garota, vamos planejar aqui que dá para fazer os dois, entendeu? Vamos aprovar um de um jeito, outro de outro. Vamos planejar essa primeiro aqui em dezembro, daqui a pouco você me chama para planejar outro. Agora, essa aqui, ó. Qual seria o valor de ter alguém cuidando desses detalhes? Ah, é porque eu não vou para Paris, que eu morro de medo de como funciona. Ou de contratar sei lá, alguma coisa. Ah, eu não vou porque isso. Ó, como é que seria isso para você se eu pudesse te ajudar com tudo isso? Ah, você pode me ajudar, Fulano? Então, essa é a ideia, sabe? Como é que você se sentiria de você saber que já tem um transfer te esperando lá na porta? Gente, uma coisa que eu descobri muito louca do cliente, que não dá para entender, não. Ele quer o mais barato, mas ele não aceita que quando ele compra na agência não tenha transfer.
Eu descobri isso de vários clientes que me mandavam assim, quando eu queria fazer mais barato, né? Óbvio, a gente vai tentando sempre achar que o preço mais barato é o que vai vender mais, e não é sempre assim, né? Mas, por exemplo, um cliente meu chegou no aeroporto, ligou e falou assim: cadê o meu transfer? Eu falei, senhor, você não comprou transfer. Mas eu comprei com uma agência. Sempre que compra com uma agência, tem transfer. Aí eu falei, poxa, é verdade, né? Porque a internet não oferece o voo e o hotel quando o cara compra separado, não tem. Mas a agência tem, e eu comecei a colocar transfer em tudo. Até quando não precisava de transfer, ia ter transfer. Porque eles gostam desse cuidado, sabe? Eles se sentem um VIP quando tem uma plaquinha com o nome deles. Isso é uma vaidade de tipo, tá vendo? Eu tenho um fulano que cuida da minha viagem. E eles adoram falar. Você já viu assim, ó, por exemplo, uma pessoa ligando e fala: ah, só um momento aqui, ó, meu agente de viagem está me falando aqui da minha viagem e tal. Ah, gente, eles adoram, fala sério, o cliente adora ter essa consultoria, saber que ele é exclusivo. Então, isso aqui vem para um segundo, ó. Você gostaria de ter opções personalizadas? Ele vai falar, sim, eu gostaria de ter opções. O que, que é personalizado para o cliente? É falar assim para ele. Personalizado, tradução, hein? Linguagem do cliente nível P personalizado para ele é ele falar o que, que ele quer da viagem, você vai colocar o pacote para ele. É assim que ele entende. Porque ele não entende para falar assim, ah, eu queria um hotel tal, em tal lugar, com tal coisa. Ele não entende isso. O personalizado dele é te pedir essas coisas para você fazer essas coisas. A ideia é realmente que ele reconheça que você consegue juntar todas as ideias mirabolantes dele num pacote em 10 vezes sem juros. Enfim, essas são as questões, tá? Agora, beleza, por que, que a gente perde a venda? Voltando no início da nossa aula, para a gente já vir terminando, sem follow-up. A gente só envia uma mensagem, o cliente não responde, a gente deixa para depois, o cliente compra como recorrente, caso a gente faz pós-venda, e aqui a gente perde comissão porque a gente não fez o follow-up, a gente ficou com vergonha de fazer as perguntas, a gente não falou as coisas, a gente não entregou mais informações, ferrou, né? Agora, com o follow-up, a gente que envia a mensagem primeiro. Não tem joguinhos. A gente vai enviar. Ah, Aline, mas quando é que eu devo parar de enviar? Quando o cliente te bloquear. Ah, ele me bloqueou. Aí realmente não vai chegar suas mensagens mais. Porque nós somos vendedores, gente. Quanto mais a gente ofertar, mais a gente tem a possibilidade de fazer realmente venda, né? O cliente não responde? Vamos lá, segue de 2 a 3 dias tentando de novo. Ah, Aline, quando é que eu demito esse cliente? Quando ele te bloquear. Caso contrário, de a cada 3 dias ele manda uma mensagem no grupo de promoção, é follow-up. Então, por exemplo, fulano, eu vi aqui que tu não me respondeu, talvez não é o seu momento de comprar a viagem. Entra no meu grupo VIP de promoção, que eu sempre mando as melhores coisas lá. Então, no mínimo, de 2 a 3 dias, gente, coloca a promoção lá no grupo de vocês, eu coloco todo dia. Meu cliente adora, ele fala que é net seller da manhã dele, ele vê qual é os preços de viagem. Os clientes gostam, faz. Ah, Aline, então eu só paro de mandar promoção no grupo se o cliente sair do grupo e me bloquear? É. Enquanto isso, faz o net seller do cliente feliz ali, ele tomar café e ver preço de viagem. E você está colaborando com isso. Usar o spin selling, que é isso aqui que eu falei para vocês, questionamento, perguntas, para descobrir as dúvidas e aí fechar as vendas. Então, usar essas perguntas vão fazer toda a diferença, tá? Qual é a estratégia de follow-up que a gente tenta seguir aqui? Eu falo que a gente tenta, gente, porque a minha casa da minha agência precisa de treinamento toda terça. Ah, que dia vai acabar isso ali? Nunca mais, gente, nunca mais. O turismo muda todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. A gente pode ter 30 anos de turismo, pode ter 20 anos de turismo, todo dia eu aprendo uma coisa nova. Todo dia muda uma coisa no turismo nova. Então, a gente está sempre realmente tendo que treinar nossas equipes, lembrar de coisas que, ó, eu já esqueci de fazer follow-up, eu já esqueci de mandar mensagem para o cliente. Pensa o meu agente de viagem, é que está esquecendo mesmo. Então, toda terça vai lembrar eu e todo mundo. Então, a estratégia de follow-up, um passo a passo que funciona, né? Oi, tudo bem? Fiz uma pesquisa especial para você, qual é a sua data ideal? Encontrei um pacote incrível, até 20% mais barato, os preços sobem em 5 dias. Ele, ai meu Deus, tem que desistir uma semana, que é o tempo que você pode conversar com ele. Inclusive, uma coisa legal, viu, gente? Um cliente, ele vai demorar ali, ó, 7 dias mais ou menos para entender comprar mesmo. Às vezes a gente tem um pouquinho de ansiedade, né? Tipo assim, ah, preciso urgente vender esse pacote, tem 2 dias, o cliente ainda não comprou. Gente, é 7 dias ali você falando com o cliente constantemente, mandando a mensagem primeiro, mandando uma foto, fazendo um gatilho, colocando ele no grupo de promoção, para aí sim ele comprar uma viagem com vocês, tá?
Então, em resumo aqui, que eu quero entregar para vocês hoje, para depois a gente abrir, eu vou ler o de vocês, vou deixar vocês aberto o microfone, levantam a mãozinha quem quiser conversar, porque aí eu chamo exatamente quem quer conversar, só deixarem a mãozinha assim acesa, essa aqui, ó. Que aí eu vou chamando vocês. Então, em resumo, gente, como é que converte clientes que não respondem? É não desistir na primeira mensagem sem resposta, vocês não estão sendo inconvenientes, vocês estão sendo profissionais. Use os pinceling, que é isso daqui que eu vou mandar para vocês lá no grupo, para realmente. Ah, o que eu estou fazendo? Deixa eu ver, deixa eu entender. Cria urgência mostrando o impacto de não agir. Vai lá no Google para você ver. Mostre valor, não só preço. Então, assim que você mandar a promoção, vocês já respondem assim: deixa eu te explicar o que está incluído nesse preço. Você toma a iniciativa, tá? E faça o follow-up estratégico, dia 1, dia 3, dia 7, e aí continua no grupo ali, um pouquinho mais constante, mas até a primeira semana, faça follow-up dia sim, dia não. Para vocês entenderem o que é 1, 3 e 7 dia sim, dia não. Falei com ele na segunda, ele não me respondeu, deixa ele em paz na terça, mas na quarta eu tô lá. Deixa ele em paz na quinta, mas na sexta eu tô lá. Segunda a gente começa tudo de novo. Ou coloca ele no grupo de promoção e demite ele. Fala, ó, vi que não tá no seu momento, acompanha no grupo de promoção, quando você tiver de boa, você me chama. Pronto, encerra o atendimento. Que a hora que ele estiver pronto também, ele vai te chamar. Galera, vou abrir aqui o chat, enquanto isso, deixa eu ver quem levantou a mãozinha aqui. Vai sumir aqui. Deixa eu parar de gravar aqui, porque agora, nos momentos da gente conversar só entre nós, a gente deixa essas pessoas sem a gravação. Porque aí agora a gente vai conversar entre nós. Pessoal, quem tinha levantado a mão, pode levantar de novo, por favor? Porque não apareceu aqui. Ou já podem abrir. O que vocês acharam, galera, desse material? Deixa eu ir lendo aqui. Está trabalhando a questão do áudio. Cliente aproxima mais. Vinícius, se quiser abrir aqui para a gente conversar. Você também achou que o áudio, tipo, tu fica com mais vergonha? Como é que você acha? Boa noite, galera, tudo bem? Noite. Eu comecei a trabalhar essa questão do áudio porque eu acho que faz mega diferença essa questão da aproximação. Alguém comentou aí no chat também do tom de voz, né? A gente vai vendo, eu acho que é um termômetro. Porque assim, muitas vezes o cliente está na correria, o cara responde só um bom dia e um ok. E aí a gente fica naquela ansiedade, poxa, cara, será que eu atendi a expectativa do cara no orçamento que eu vi aí? Eu, pelo menos, depois a gente compartilha. Eu faço um mega orçamento, cara, com estratégia tal, e tudo mais. Aí você fica naquela, pô, perdi 2 dias montando um baita orçamento, o cara me respondeu, ok. Mas aí eu prefiro também mandar acompanhado de um áudio para sentir qual que é o termômetro. Se ele vai me responder com áudio, eu já fico naquela. Vamos ver se ele vai me responder com áudio. Eu já vejo como uma sinalização positiva. Tipo, o cara respondeu com áudio, pô, legal, o cara gosta de responder, gosta de ouvir e tal. Tem gente que não gosta. Então, eu tô tentando trabalhar cada vez mais. É difícil porque apesar de estar no turismo um tempo, agora que eu estou expandindo essa questão de venda de pacote mesmo para o mundo inteiro, eu trabalho aqui, eu não me apresentei só para ser mais breve aqui para finalizar. Eu trabalho na região da Costa Verde, moro em Angra dos Reis, então eu Oh, que trabalho aqui, legal. trabalho aqui Paraty, Angra, Rio de Janeiro, e agora nos últimos 6 meses eu expandi. Então agora nós vamos para cima com tudo. Adorei, adorei. Muito legal. Gente, o áudio, quando saber quando mandar áudio? É só a gente fazer uma técnica que chama rapport. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é essa rapport? É quando a gente vai espelhar mais ou menos o que o cliente está fazendo. Se o cliente é de texto, continua texto. Se o cliente é de áudio, manda áudio. Mas você tem que fazer a primeira mensagem. Porque se ele for de áudio e você mandar áudio, ele vai te mandar áudio. Só que se ele for de texto e você mandar áudio, ele vai continuar te respondendo de texto. Então, isso que é interessante a gente saber. Será que eu mando áudio ou será que eu mando texto? Será que eu continuo nos meus áudios de 2 minutos? Então, dá o primeiro passo. Manda um texto, ele responde texto. Manda um áudio, manda um áudio. Se ele te responder em áudio, ótimo. Taca-lhe pau no áudio, mas sempre formaliza as principais informações em texto também. Tipo, como eu falei, no áudio, 3 coisas, sabe? Tipo assim, só para dar uma resumidinha, porque se a gente precisar de prints ali, tem prints também, tá? Irene, você levantou a mão?
Pode Levantei, falar. meu amor. Eu tenho 60 anos e 28 de turismo. Então, você imagina, meu bem, que quando eu comecei no turismo em BH e vim para Curitiba, tinha fila na loja. Hoje, depois da pandemia, dá-lhe catar cliente na internet. Então, me ensina esse negócio aí de lista de promoção, porque eu tenho lista de transmissão. Legal, legal. Irene, no caso do grupo, você vai criar, sabe igual a gente cria o grupo da família, essas coisas? Você Sei. vai criar esse grupo, não vai deixar ninguém conversar, não é um grupo aberto, é só um grupo que só você envia, você vai começar a convidar os seus clientes, que você já conhece, que tem o WhatsApp para entrar nesse grupo. Uma vez por dia, tu manda uma cotação lá. Que tipo de cotação mandar? Primeiro, a gente não manda lâmina, manda aqueles textinhos padrão, sabe? Tipo, o que está Sei. incluído, o valor básico, com uma fotinha do destino para eles saberem o que é cada destino. Pronto, uma vez por dia. Hoje a gente tem uma rotina. Oi? Todo mundo vai ver quem está no grupo? Vai. Tem coisas que. Tem gente, por exemplo, que entra de má fé em outras agências, tem gente que não gosta, eu não importo. Podem entrar no meu grupo, digo, gente, eu não importo, não. Às vezes eu pego também referências em outras agências, todo mundo vai ver tudo. Tá Só bom. que só vai ser o administrador, só você vai mandar mensagem, tá? Bom. E Obrigada, aí, viu? beleza, manda lá. Ó. Hoje a gente tem uma rotina na agência que a gente tenta pelo menos uma vez por semana, cada agente de viagem responsável por mandar o do grupo daquele dia. Gente, às vezes é muito meus pensamentos intrusivos, o grupo de promoção. Eu falo assim, eu queria tanto ir para Maceió, eu vou lá e coto Maceió, e eu falo, já tô cotando mesmo para mim. Eu vou lá e mando no grupo de oferta, porque se eu tô cotando, alguém tá cotando também. E isso é uma forma de mandar 800 cotações de uma vez só. Eu tenho dois grupos de promoção. Cada um tem 800, o outro tem 400 pessoas. Gente, eu estou mandando promoção para várias pessoas ao mesmo tempo. Se eles não quiserem, eles vão encaminhar para outra pessoa que queira. Entendeu? Simples assim. Então, é uma forma também de distribuir o orçamento à vontade. Quanto mais gente vê, mais a probabilidade de me chamarem também. Isso é muito bom, tá? Morgana, oiê, tu tá de mãozinha levantada? Oi, Aline, tudo bem? Oi, tô bem, você? Tudo ótimo. Eu queria compartilhar até uma ideia sobre o áudio, que é o que eu utilizo aqui na minha agência, que Conta. eu aprendi num curso de atendimento. Quando você está conversando com o teu cliente, você solicita a autorização para enviar o áudio, porque Perfeito. assim você não estará sendo invasivo e também sabendo que ele gosta de escutar o áudio. E aqui para mim dá super certo. Eu estou digitando, estou conversando e eu pergunto: eu posso te enviar o áudio? Que é melhor para mim te explicar? Fica mais fácil? Pode, sem problema, pode, depois eu escuto. Ah, eu até prefiro. Então, é uma forma também de quando você vai colher a informação lá na frente, perguntar se gostou, se não gostou. Você escutou meu áudio? Você conseguiu compreender? Não tem como ele falar, eu não entendi, porque ele vai escutar e tem como saber, claro. Se a visualização ali é privada, né? Você não consegue, você não sabe se ele escutou ou não. Mas em outro caso, você já sabe que ele escutou. Então é mais fácil de conversar. Adorei essa dica, inclusive, muito boa. É como se a gente pudesse permitir que ele fale pra gente quais são as preferências. Isso. Eu já me lasquei numa dessas. Teve um que falou assim: prefiro vídeo ou chamada? Eu falei, meu Deus, eu tô de hobby, de. Moça, eu sou home office, pensei com ele, né? Tipo assim, como é que você quer uma chamada de vídeo agora? Mas fui lá, me arrumei também. Mas por quê? Que ótimo também. Se ele quer uma chamada de vídeo, ainda melhor, né? Pensa. Mas isso é muito bom, porque essa permissão te faz chegar mais perto do resultado, né? A venda. A chamada de vídeo eu já tive isso também. E aqui, assim, eu sempre faço. Por É muito quê? bom. Eu moro no Mato Grosso e eu tenho muito cliente de fora do Mato Grosso, muito cliente de fora. Então, nós conseguimos, às vezes, até começar uma amizade, até de indicação, porque querendo ou não, as pessoas que moram fora é o teu cartão de visita. E Uhum. ainda mais nós que trabalhamos online. E eu atendo tranquilamente. Só que assim, eu marco certinho. Não, fazemos sim. Qual o horário que fica melhor para você? Então eu marco, combino e a gente liga naquele horário. Que legal. Eu adorei essa dica. Essa é muito boa também. De certa forma, os resultados é para levar para ele comprar com a gente.
Para ele ter confiança. Exatamente. E sabe Ter que muitos fakes confiança. às vezes prefere ver, né? Tipo assim, deixa eu ver se ela não é um fake, se ela não tá na cadeia. Eu acho que eles pensam, Isso mesmo. Ainda mais que, infelizmente. Se eu ia estar na cadeia perdendo tempo de vender viagem, meu Deus do céu, gente. mas é Amém. que eles falam assim, será que é golpe? Eu tô com uma venda para fechar quinta e outra sábado, que elas querem que eu espere para elas irem na loja me ver. Eu falei, tá bom, venha que eu vou passar um batom vermelho e vou fazer café. Mas sabe o que que acontece, Aline? Uma coisa legal que eu faço quando eu marco chamada de vídeo, eu mando para eles assim, eu tenho horário, mentira, que eu tô à toa o dia inteiro, tem dia, né? Eu tenho horário às 14 e às 16, qual que você prefere? Porque se ele não puder 14 em 16, ele fala, só posso às 17. Beleza, eu vou abrir uma exceção para você. Mas assim, gente, se eu não der uma hora para falar com o cara, ele fica, sabe, se ensabonetando. É É isso que eu verdade. sinto. Não, mas é verdade. E fora que a Irene usa uma técnica muito legal, né? Porque ela dá a entender o quê? Que ela é cogitada, que ela é bem procurada. Minha hora é cara, É que hora que você maravilhoso. pode? Isso Eu mesmo. adorei. Eu adorei. Muito bom, Irene. Luana, você tá com a mãozinha levantada? Oi, gente, boa noite. Eu estou iniciando no turismo, não Legal. era da área, eu venho de vendas, então eu já conhecia as técnicas ali de spin selling, rapport, mas eu estou perdida, na verdade, sim, posso dizer para vocês, porque tem muitas coisas, eu acho que eu estou muito insegura ainda em conseguir vender para o cliente, em captar ele, então eu estou fazendo a comunicação no Instagram, também alguns anúncios, mas eu ainda me sinto muito insegura para conseguir falar com esse cliente, então eu não consegui ainda fazer vendas, tive uma venda em 6 meses de agência, de uma pessoa conhecida, que eu fiz networking e já tinha feito trabalho para ele, e ele comprou viagem de mim. Mas ainda assim, com ele, eu me senti muito insegura fazendo isso. Deu tudo certo, ele voltou, foi muito bom para mim. Mas eu sinto que falta isso do começar, de ter clientes, de outras pessoas confiarem no trabalho também que a gente faz. Então, estou aqui para também conectar, entender mais aí o que vocês têm para entregar, para que eu consiga melhorar também, desenvolver o meu trabalho aqui na agência. Luana, agora essa vai vir com amor, que aí quem já não conhece já vai conhecer, quem conheceu já vai conhecer também. Tu vai ter que acreditar em você, mulher. Vai divulgar o teu negócio, entendeu? Vai chegar nesse amigo aí, ó, que você vendeu e falar, fulano, você gostou do trabalho que eu fiz pra ti? Tem mais pessoas igual você? Porque, Lu, tu vai ter que acreditar em si e começar a vender teu peixe. Essa é a verdade, sabe? Começar a chamar seus amigos. Fulano, ó, eu tô com uma agência. Talvez você não tá no momento de comprar ainda, mas você conhece alguém que compra viagem? Porque, assim, todo mundo compra viagem. Quando eu mudei aqui para Navegantes, eu me senti muito perdida, sabe, Luana? Muito assim. Eu sou despachada, mas ainda assim, gente, é despachado de quando você tá cheio da confiança, você sabe o que você tá falando. Mas quando você chega numa cidade nova, você não sabe como essas pessoas são. Eu sou mineira, vim para Santa Catarina. Será que eu não vou falar besteira? Vocês vão acreditar uma vez, até para concluir isso. Teve um cliente que chegou na agência e eu falei, nossa, que gracinha! Gente, gracinha em Minas Gerais é só uma coisa legal, fofinha. Aqui é como se eu estivesse dando em cima do marido da mulher. Nossa! Meu Deus do céu, gente. Quando eu descobri isso, a minha cara foi assim, ó, no chão. Por quê? Não foi para ofender, mas era só as diferenças. E aí, ou seja, isso me gerou alguns traumas que eu ficava com vergonha muitas vezes de ser eu, de falar brincadeira, de conversar, eu ficava enrijecida. Será que eu estou fazendo legal? Será que, nossa, meu amigo vai pensar o que de mim? Então, tive que ir quebrando isso, falando, poxa, se eu não vender, eu vou ter que voltar para o CLT. Se eu não vender, eu vou ter que fazer. Então, meio que, tipo assim, é desesperador. Então, é meio que foda-se. Eu falo ali da vergonha vai te deixar pobre, porque era isso. Porque, tipo, pô, eu tô devendo o aluguel, chega, sabe? Se a minha vergonha tá me atrapalhando, eu vou começar a dar a cara a tapa. Então, eu comecei a ir nos eventos de network, você tá certíssima, conversar com as pessoas, falar que eu vendia viagem. Todo mundo, na hora que você fala que vende viagem, fala, que incrível, quanto custa ir pra tal lugar?
Então, cara, deixa eu fazer um orçamento para ti. Se a pessoa falar, não, eu só queria saber, você fala, então entra no meu grupo de promoção. Tá vendo? De certa forma, é ir fazendo isso, tirar essa vergonha e falar, gente, eu não vou voltar para o CLT, eu vou vender meu peixe, eu confio que eu sou boa nisso, eu sou boa nisso. E aí vai deslanchar. Porque todo mundo aqui, ó, velho ou novo no turismo, Irene, tu não vai lá atrás das suas senhoras? Acredita, Luana, acredita porque, ó, Luana, depois da pandemia, o que eu aprendi a fazer, eu aprendi tudo de novo. E olha, Luana, que eu estou aprendendo todo dia, hein? Vou trabalhar Imagina. mais 20 anos. Agora, Aline, bem e gracinha é coisa nossa. Se você falar isso aqui, os outros olham para você com cara de ET, viu? É igual você chegar e eles falam com você assim, e daí? E daí o quê? Eu não fiz nada? Por que e daí? Eles falam e daí, é a coisa mais estranha. Cada lugar tem seu regionalismo, gente, é muito estranho. É muito, eu acho estranho e engraçado. A minha amiga que é da Bahia, ela chegou em mim e falou assim: você não me bote numa laranjada, não, viu? Eu falei, quê? Que é isso, menina alaranjada? Aí eu fui entender que a laranjada era uma roubada, era um negócio que ia dar errado, sabe? Muito engraçado. Camila, você levantou a mãozinha? Acho que tá no mudo. Sim, eu já tenho quase 10 anos de turismo e o desafio é constante para a gente, né? Todo dia a gente nunca sabe de nada, às vezes a gente está sempre se reciclando e ainda assim acho que quando a gente vai ver cada experiência que a gente tem, principalmente com essas companhias. Mas hoje a minha dificuldade maior é essa questão de manter o ciclo de clientes e captar novos, porque eu já gastei muito dinheiro com tráfego e pelos network que eu já tive, já participei de troquei experiência com pessoas em feiras de turismo, né, na Abave, aqui também tem um salão de turismo aqui onde a gente mora, já fui para o Meet to Meet da FRT Consolidadora, operadora, tudo, e assim, o pouco de experiência que a gente troca, ninguém trafega, quase ninguém usa, ninguém paga, e assim, eu paguei para 3 pessoas diferentes, foi dinheiro jogado no lixo, tanto que eu paguei para as pessoas, né, trafegar, quanto o dinheiro que eu injetei, né, e assim, zero retorno. Hoje eu Posso te faço... mostrar uma coisa? Oi? Posso te mostrar uma coisa enquanto você vai falando? Sim. Pode ir. E hoje, quanto eu mesmo estou fazendo o tráfego, eu aprendi mais ou menos como que é. Porém, ainda não sai venda. Tipo, vem muito curioso, muito lead. Legal. Frio, Eu vou te frio, explicar frio. o que acontece. A mesma coisa. Teve um mês que eu gastei 3 mil reais em tráfego pago. E só vinha os clientes curiosos. E assim, infelizmente, não é culpa do tráfego pago, é nossa. Porque a gente usa o tráfego pago para atrair cliente e ele não é feito para isso. O tráfego pago ele é feito para aumentar a tua audiência. Ah, Aline, mas como assim ele é feito para aumentar a sua audiência? Por exemplo, hoje eu não faço tráfego pago. Hoje eu tenho um certo posicionamento assim, ó. Eu decidi fazer boutique, a agência. Então, atender certos tipos de roteiros, certos tipos de experiências, sem deixar de vender o multidestinos. Porque a gente vende muitos grupos. Então, a gente tem que viajar com esses grupos. Se eu ficasse vendendo os multidestinos, ficava mais complicado para eu lidar com tudo isso sozinha e ainda ser mentora. Então, eu escolhi um posicionamento diferente. Mas, até escolher essa parte do educacional, de me dividir a minha agenda com os mentorados, eu fazia o tráfego não para poder trazer esse cliente para o meu WhatsApp, porque aí ele é terrível. Ele vai chegar assim, eu vi isso aqui, eu quero, você tem que educar ele, entreter, fazer todo o rolê para poder aí sim ele entender quem você é. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe uma forma diferente da gente fazer tráfego pago. Isso aqui, ó, é as narrativas de conteúdo, ela também está no meu processo. Galera, o material que eu apresentei para vocês do Skin Selling, esse é o que eu prometi, eu vou entregar tanto ele em material daquele visualizado, quanto em um Word para vocês poderem copiar e colar. Esse é o de vocês. Esse daqui, ele é pertencente ao Clube Board e do Clube Expert, que é do Clube do Agente de Valor que a gente está lançando. Eu vou contar para vocês como funciona. Quem estiver nesses clubes vai poder copiar e colar isso daqui para si, igualzinho tá aqui, eu falo só para trocar o Pix. Porque senão o Pix vai cair lá na Navegatrip. Então, vocês vão poder aqui, ó, duplicar para vocês e trocarem o nome para a agência de viagens de vocês, por exemplo. Mas depois eu explico essa parte. A parte aqui, por exemplo, de colocar essa parte, por exemplo, aqui, ó, agenda do Meta, tá vendo? Aqui eu coloco direitinho, ó, passo a passo. Você vai clicar aqui para colocar no tráfego, colocar aqui,
criar o Reels aqui, colocar a musiquinha, colocar R$10 até o dia tal, o Reel programado. Então, aqui eu vou fazendo passo a passo para realmente lançar, por exemplo, esse post lá no Meta e fazer o conteúdo de tráfego dele ali para teste, para começar a entender a audiência de vocês. Mas o foco pontal, ele não tem que ser no quanto você está gastando, quanto o cliente está entrando, vamos fazer tráfego para começar a vender. Não é isso. Você vai fazer tráfego para trazer as pessoas para dentro do teu grupo de promoção e você ir alimentando elas. Você vai colocar ela para dentro de uma jornada de conteúdo que vocês estão fazendo, por exemplo. Então, Aline, eu estou querendo lançar grupo de uma promoção de Maceió. No tráfego não vai rolar, porque os valores vão mudar muito rápido, o cliente vai vir curioso, ele já vai ver o preço. Então, ok, qual é o conteúdo que eu tenho que colocar o tráfego pago? Aquele que vai me trazer maior audiência, ou ele já tem um objetivo dentro da minha jornada, e esse objetivo tem que ser, por exemplo, colocar 100 pessoas no grupo de promoção. Porque aí você gasta lá os R$100, você sabe exatamente que você colocou R$1 em cada lead. Só que essa pessoa do teu grupo de promoção, ela entrou num funil, que é ser alimentado por você de 2 a 3 dias, de 2 a 3 dias. Então, enquanto você não vender para ele, não deu o teu tráfego pago, não deu certo. Porque ele é uma audiência e a audiência não compra. Vou tentar trazer um exemplo de audiência para vocês. Com tráfego pago. Você acredita que eu fiz isso? Eu dei tanto murro em ponta de faca, essa semana passada eu fiz isso, impulsionei, eu ganhei para mais de 1.000 seguidores num post que eu fiz. Coloquei 5 dias para rodar e aprendi. É exatamente a gente entrou no meu grupo de promoção. E as agências começaram a copiar daqui de Rondônia. 3 fizeram essa coisa. É isso, porque não é pensado na venda, é pensado no aumento da tua audiência. Aí que vem a parte dolorida. Por quê? Quem que vai fazer essa audiência comprar é vocês. É estar nos stories, é mostrar um pacote que vocês montaram. Eu vi que um negócio que vocês deixaram aqui do lado, aqui ó, muito bom. Monte viagem fictícia em roteiro e apresente nos stories. Por quê? Você colocou 1.000 pessoas agora lá dentro. Agora você tá esperando que elas comprem de você sozinha? Não vai rolar. Então você vai ter que fazer assim, ó, ok. Dia segunda eu mostro o roteiro, na terça eu coloco o preço, na quinta eu dou dica de restaurante, no sábado eu falo, compre comigo. Então, a audiência, ela tem sempre que estar lembrando que tem que ser comprada todos os dias. Então, você faz o tráfego pago para aumentar a tua audiência e tenha uma estratégia para quando essas pessoas chegarem, você entender. Agora eu vou mostrar numa lógica para vocês. A televisão aberta, a Globo. Sei que a maioria não assiste ainda, mas os streamings também tem isso. Você vê propaganda no YouTube, você vê propaganda no Spotify, você vê propaganda, às vezes, nos streaming. Por exemplo, agora você tem Disney, você tem que assistir a propaganda antes, nunca vi isso. Você ainda paga lá R$29,90, tem que assistir a propaganda. E aí, na TV aberta, o supermercado faz propaganda na TV aberta, e isso é tráfego pago. Mas significa que na hora que eu ver a promoção do supermercado, eu vou lá clicar e comprar na hora na TV aberta? Então, essas pessoas que estão pagando por propaganda, que hoje é o tráfego pago da internet, isso significa que as pessoas você está pagando para que elas vejam o teu letreiro aqui, aqui. Só que elas não vão entrar sozinhas, elas vão precisar de gatilho para entrar, de confiança, e é onde você vem com uma matriz de conteúdo, que é entreter, educar. Então, você vai falar, por exemplo, sabia que para ir para a Europa você precisa de passaporte? Apenas é um conteúdo. Pô, legal, aí vai vir um monte de gente interessada na Europa dentro do teu perfil, porque eles viram isso, e aí você não está colocando eles para comprar, você não está pensando que eles vão comprar a Europa só porque você disse isso. Mas agora, a partir dessa informação que não precisa de visto para ir para a Europa, essa pessoa vai começar a assistir seus stories, vai ver que você é um agente de viagem, que você planeja roteiro, vai ver seus clientes voltando, vai ver as suas dicas, até ela tá pronta de falar, oi, Luana, te acompanho no Instagram, e eu vi ali que você postou sobre uma dica ali de roteiro. Você faz roteiro personalizado? Aí viu que aquela audiência que a gente pagou por tráfego pago não foi necessariamente para comprar, mas foi para que veja o nosso trabalho e a partir do nosso trabalho a gente desenvolva ela na educação, para que quando ela chegue no nosso WhatsApp, ela já saiba exatamente qual é o destino que ela está indo, o que ela está fazendo. Ela já está acompanhando a gente no Meta já tem um tempo, ela já está acompanhando nossos grupos de oferta, então a gente quebra algumas objeções. Só que o tráfego pago, ele tem esse delay.
E se você não tiver conteúdo no Instagram, vai demorar mais ainda para ele te chamar no WhatsApp. E aí vai vir um monte de curioso. Mas o curioso não é que ele não quer comprar, é só que ele falou, cara, acabei de chegar aqui nesse perfil, deixa eu acompanhar melhor. Então, o curioso é esse. Então, a gente tem que dar o curioso fofoca. Gente, melhor coisa, assim, ó. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Fofoca. Brasileiro adora uma fofoca. Eu não gosto de fofoca. Podem me contar que eu não espalho. Eu gosto de saber informação. Mas, por exemplo, mesmo que vocês não sigam, mesmo que vocês não vejam novela, que vocês não sigam o Big Brother, quando vocês abrem o feed do Instagram, vocês não sabem as notícias, tudo? Tenho certeza que vocês sabem ele da Virgínia. Eu não sigo essa mulher, gente, mas eu sei tudo. Eu vejo o feed inteiro. Por quê? A gente gosta de ser alimentado por histórias, por informações. Então, a gente vai achando aquilo ali, de certa forma. O algoritmo vai entregando. Você que vai mudando o algoritmo. Ah, tipo, isso eu não quero ver. Isso eu não tenho interesse. Mas chega. Então, a audiência é exatamente isso. E aí, na hora que você vai entrar num perfil de um influenciador desse, por exemplo, como a Virgínia, ela te captou pela fofoca e você tá lá vendo os perfumes que ela vende. Nos stories. A mulher tá vendendo lá perfume, gente, na cópia. A gente não quer vender viagem, que é um negócio mó legal, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, a audiência é para captar e os stories é para você trazer a sua autoridade, o seu trabalho. Então, por exemplo, olha que legal. Você tem que ter, na hora que for fazer um tráfego, o objetivo, o que você quer com isso, a meta, sei lá, ter 100 pessoas no meu grupo, a visão, buscar me solidificar, tá vendo que não é captar cliente? Nesse lançamento eu vou valorizar que as pessoas entendam que elas são exclusivas, que elas pertencem, e aí eu venho trazendo os posts de referência, para eu não me sentir perdido, ó. Uma semana de post para eu saber, do começo ao fim. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se vocês colocarem assim, ó, vai ficar mais claro, porque muitas vezes a gente se sente perdido. Tá, o que eu vou postar hoje? Galera, se vocês não tiverem um pensamento raciocínio lógico de qual é o objetivo, a gente vai ficar perdido, não vai postar nada com nada. Então, essa é a ideia, você trazer, antes de fazer um tráfego pago, o que você quer, quantas pessoas você quer atingir, como é que vai ser a tua rotina nos stories, porque senão eu fiz isso, né? Eu amassei dinheiro, eu só colocava a lâmina lá e vinha uma galera esquisita perguntando nada com nada e falando que tá caro o Porto Seguro de R$ 900. Eu queria morrer. Oi, Camila. Uma outra coisa que eu tenho estudado bastante também é a questão com relação ao nosso feed. Dizem que não é legal ficar poluindo com um monte de preços, promoções, e fora que as pessoas pegam só o que elas querem, né? Que elas rolam o feed até lá embaixo, que é uma promoção de 3 anos atrás. É outra coisa que a gente também tem que analisar, porque às vezes as pessoas querem ver promoção, mas eu promoção na minha agência hoje eu só posto no story. Porque sabe, né? Mas assim, eu tenho medo de poluir também só com ou informativos, ou falando de destinos, essas coisas também, só com a minha cara, que hoje a agência é a minha cara, entendeu? Então eu faço. Onde vem essas 4 matrizes. Entreter, então, um de entretenimento. Educar, um de educação. A dica da dica. Então, assim, um dos cursos de marketing, por exemplo, não sei se a galera que já fez aquele do Viver de Viagens, que é o meu curso, ele tem, eu falando com a Judite. Aí eu coloco a minha persona chama Judite. Eu não sei se vocês lembram do Fábio Porchat que falava Judite não pode, eu sei onde você mora. Lembra daquele que queria cancelar a TIM? É um vídeo muito engraçado. Eu peguei esse nome de Judite e nunca mais parei. Então eu falo, você tem que saber se comunicar com a sua Judite, com a pessoa que está do outro lado, e fingir que o celular é uma pessoa. E a minha amiga Judite é o meu celular. Então eu falo, não é com o celular, não é com o Instagram, não é gravando, eu estou falando com a Judite. Então é isso. Isso ajuda também essa criação de conteúdo, essa aproximação das pessoas, que é muito legal. Oi, Carol. Tudo bem? Pegando o gancho da Camila, que eu achei bem bacana que ela estava falando, né? Eu, um tempo atrás, também reformulei todo o Instagram. Eu não gosto de entrar num perfil e ver promoções. Eu gosto dessas coisas do destino, de colocar. Tô resistente ainda em colocar muitas lâminas também no Stories. Eu mesclo um pouquinho. Estou começando a falar um pouquinho melhor já e fazer interação de vídeo também para deixar mais legal de ver também, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o feed é aquela vitrine, né? Nossa, né? Eu também sou a gente, então as pessoas vão se identificar com aquilo que olharem lá. Se eu quero um público mais qualificado, uma viagem mais elaborada, vou colocar um feed bonito, com letras bonitas, fotos boas.
É isso. Eu penso assim, ó, se você tá entrando no meu perfil, ali eu separei, hoje eu segreguei cada um, né? O do agente de valor é um, o meu é um, porque senão todo mundo ficava tudo confuso. E o meu pessoal ainda continua sendo meu pessoal para eu ser eu, ainda assim, né? Eu gosto, sempre foi uma rede social que eu gostava, então acho que tem essa diferença também, sabe? De gostar de fazer aquilo, de estar disposta a fazer também, de não ser só trabalho, por exemplo. Então, o que é de trabalho, vocês vão lá encontrar o conteúdo de trabalho. O que é eu viver pessoa física, eu ali com os meus defeitos, com as minhas alegrias, com meus passeios. Então, acho que tem essa diferença também. Então, alguns de vocês às vezes me perguntam, Aline, ter perfil profissional ou ter perfil pessoal? Cara, se você quer viver a rede social, tem a sua rede e a da sua agência, né? Hoje o meu é o único, é o um para tudo, mas eu tenho também discernimento do que colocar de fato postar lá, né? Também. Uhum. Tem que ter. Que legal. E assim, o feed, por exemplo, igual as meninas falaram, vai chegar lá no final, é uma promoção de 3 anos atrás, e o cara vai falar, quero isso daqui. Você fala, não, isso aí tá desatualizado. Poxa, então você poderia ter criado um conteúdo sobre o destino, ao invés de necessariamente ter criado um conteúdo sobre a promoção. Que aí você fala que isso, coisas que não vão mudar, por exemplo, o que visitar em Buenos Aires. O obelisco, ver um tango, isso não vai mudar 3 anos atrás para esse ano, só vai atualizar coisas novas, mas mudar não vai, entendeu? Tem acho que essa diferença. Então, quando a gente coloca o preço, a gente está visando vender para o valor e a gente está visando o cliente que vai mexericar preço. Agora, quando a gente está falando de experiência, a gente vai trazer o cliente exatamente que quer saber sobre, é legal mesmo, o obelisco é perto do tango? Tá vendo que existe acho que essa diferença, né? Oi, Camila. Eu vejo que a gente tem, eu também ainda sou um pouco resistente com relação a fazer coisas de dicas, né? Porque às vezes as pessoas pegam as nossas dicas e não compram com a gente. Pelo menos aqui na nossa região é assim, né? Então, mas isso vai ser em qualquer lugar. Mas aqui é muito. Principalmente na nossa região, que teve muita agência que deu golpe. Gente que saía de agência, abria agência, não demorava 6 meses, golpe. 100 mil, 150 mil. Então, assim, é muito difícil você passar uma credibilidade. E hoje o meu marketing, ele procura muito fazer roteiro para mim que atraia para que a pessoa consiga chegar até mim, para que fique aquela dúvida. É isso, dar e não dá tanto. Eu brinquei essa semana um negócio assim, ó. Você sabe como fazer para que isso aconteça? Me siga para mais dicas. Só. Tipo, você deixa no ar, porque aí a pessoa vai chegar até o teu WhatsApp mesmo, entendeu? Então você pode cortar no meio, entregar tudo. Tem muito problema aqui, a questão de pessoas negativadas, né? Então, eu fiz um conteúdo de boleto. Tipo assim, se você não precisa ter cartão de crédito, você não precisa ter nome limpo, pode ser tal. Fiz esse conteúdo de boleto. Meu Deus do céu, tanto de gente sem noção que chegou. Porque, tipo assim, tá com o nome negativado e quer embarcar amanhã. Entendeu? Então, aí vai ter que fazer outro conteúdo explicando, não é do dia para noite. Justo. Mas aí eu já fiz uma mídia falando, tipo assim, 3 curiosidades de Punta Cana, Curaçao e Cartagena. Nossa, deu muito bom, muito bom. Em seguida saiu uma promoção para Punta Cana. Então, assim, o pessoal já estava engatilhado no vídeo e saiu a promoção para Cancún. Não estava lá no vídeo nenhum o Cancún, mas em seguida saiu que era Caribe e casou. Deu muito bom. É isso. Mas quando eu falo dica, eu não tô falando necessariamente de roteiro, sabe? Do roteiro personalizado. Eu tô falando isso, por exemplo, se você tá pensando em lua de mel, pensa no Hard Rock e no Lopezan. Sabe, tipo, trazer isso não é necessariamente a dica, você não tá entregando a viagem, você não tá falando preço, você tá dando você tá gerando um certo desejo, né, de certa forma. Oi, Cíntia. Na verdade, o que atrai tudo isso são ou vídeos ou imagens. Eu, Camila, o que me prende é o vídeo. Imagem, não. Olha aí. Tá vendo? Que legal, que bacana. Oi, Camila. Cíntia. Oi, tudo bom, gente? Não sei se você concorda, Aline, mas eu acredito que principalmente nos stories, assim, o humor, ele atrai muito, né? A gente pode falar de viagem de maneira divertida e eu acho que isso causa uma curiosidade muito grande, principalmente quando é stories. E quanto mais orgânico, mais as pessoas curtem e tem interesse, né? Uma linguagem muito rebuscada, muito técnica, pode expelir muita gente, né? Talvez a gente possa até achar assim, eu quero que venha o cliente A mais, mas não vai ser uma linguagem rebuscada e técnica que vai atrair
esse tipo de cliente. Eu acho que quanto mais orgânico, quanto mais você tiver no seu dia a dia... Mais simples, né? Exato, falar da sua rotina, o que faz o agente de viagem. Tem um monte de gente aí espalhada no Brasil que nunca saiu do seu lugar de origem. Ainda tem muita gente, né? Sem contar que o Brasil é gigantesco, como você falou no início, tem cliente para todo mundo, né? Mas se eu pudesse dar uma dica, aliás, dando já essa dica aqui, contribuindo com um conteúdo que, ó, excelente. Eu cheguei da academia, ai, será que vai dar tempo? Eu quero muito participar, e super deu tempo, e eu amei. Eu acho que para stories, quanto mais orgânico, quanto mais o teu ambiente de trabalho fizer parte ali daquela telinha, quanto mais o teu cliente descobrir o que você faz exatamente, qual é o teu trabalho, o que você pode contribuir, que eu até vi em uma das lâminas que você apresentou, né? Qual é o valor que você pode agregar para ele, mas de maneira suave, divertida e orgânica, melhor. É isso, adorei, Cíntia, é isso. Porque, na verdade, poxa, ele já tá vendo, a gente tinha a cara das férias dele, entendeu? Exato, E a gente já, exato. poxa, meu Deus do céu. E se a gente mora numa cidade turística, claro que qualquer outra cidade tem potencial para isso. Mas se a gente mora principalmente numa cidade turística, vai lá naquele local, grava de lá, faz investimento num microfonezinho, entendeu? Grava de lá. Você sabia que causa curiosidade, o desejo, né, naquela pessoa que está te assistindo, de ir lá ver. Por exemplo, eu morei muitos anos em Manaus. Eu sou pernambucana, mas eu morei, sei lá, 30 anos em Manaus. E tem um monte de manauara que nunca entrou no Teatro Amazonas, nunca foi até o Encontro das Águas, entendeu? E quando você tá lá e fala disso, até quem tá lá tem essa curiosidade. Poxa, realmente, nunca ouvi falar. Quer dizer, já ouvi falar, mas nunca fui, nunca tive a chance, acho que é caro, que tem muito essa ideia, né? Ainda existe muito essa ideia. Por exemplo, eu voltei a morar em Recife e ainda existe toda essa questão das praias, né? Aqui no nosso litoral. Mas vai lá, fica lá no Beach Club, ó. Você tá com medo de entrar lá em Boa Viagem porque tem um tubarão? Ué, mas tem Porto, tem Muro Alto, tem Sirinhaém, tem um Beach Club maravilhoso. Vai falando as outras atrações, né? E se fez uma viagem, melhor ainda. Às vezes não dá pra gente gravar e postar em Fantour ou em viagem que a gente faz até em família, mas quando voltar você posta tudo. É isso. É porque a gente fica nessa coisa que a gente, tem que postar na hora que tá lá. Não, tem que postar na hora que deu certo, entendeu? Posta depois. O importante é ter esse conteúdo preparado. E, nossa, eu fui para um Fantour em Belém, eu fui postando. Eu já estava em casa, em Recife. Você foi com o Charles, com o pessoal da BWT? Oi? O Charles estava com você nessa da BWT? Não, é um não. loirinho? Não. Quem estava conosco era a Laís, lá de Manaus. Sim, é porque a Laís é, sim, maravilhosa. Laís, Giovana, foi bem legal. Que legal. Muito bom, Cíntia, obrigada pela contribuição, arrasou. Imagina. Gente, eu vou para o último, que eu vou apresentar para vocês o agente de valor para a gente encerrar pontual. A ideia é que seja sempre objetivo. A gente vai ter os nossos 30 minutos conversando, depois ali realmente da aula, da apresentação que a gente teve, e eu vou apresentar para vocês depois como ter mais disso. Daphne, você primeiro, volta aqui. Levanta aí tua mão. Era você a última. Tá dando para ouvir? Terminou a janta? Terminei, já comi. Tô alimentada antes que desmaie, né? Então, conta, contribui. Cabeça vazia nem assimila conhecimento. Maravilhosa. Tive vários insights, fui anotando que eu sou dessas. Mas uma coisa que me trouxe clareza eu tenho só 2 anos de agência, mas eu me sentia muito perdida no início com aquele desespero de vender. E eu vi que eu queria trazer para os stories ali, assim, promoção, oferta, desconto incrível. E eu vi que isso trazia só curioso, pessoas que não tinham condições de comprar porque estavam preocupadas com o preço. E aí eu tive uma experiência com uma empresa de luxo que fez um convite para eu ir para a Turquia, no Fantour, e isso mudou a minha cabeça. Sobre trabalhar com viagens de luxo e se comunicar com esse tipo de público, que até então, na minha cabeça, seria algo muito inalcançável. Só que o nosso bolso não é o bolso do cliente.
E aí eu me surpreendi o quanto é mais fácil vender caro. A gente tem um preconceito estabelecido, né? E aí a gente fica se matando para vender, para provar o valor para a pessoa que está à procura do preço. Só que ele é o cliente que mais vai te incomodar, que mais vai te trazer dor de cabeça e tomar teu tempo, porque além de indeciso na maioria das vezes, né? Precisa estritamente caber no bolso, e aí se ele perder aquilo também é uma perda muito grande. Então, hoje eu entendi na comunicação que eu quero trabalhar com essas pessoas, então promoção, oferta, desconto não são palavras que eu trago para os stories. Eu não trago conteúdos de ensinamento, porque a pessoa que tem poder aquisitivo, ela não quer aprender, ela quer que você resolva por ela. Então, se ela entender que você tem posicionamento e autoridade para tornar a vida dela mais fácil, ela paga e pronto, ela não tá nem aí. E a prova disso foi que eu fiz uma viagem agora de 4 dias para Roma, para um casal, onde ele investiu 60 mil reais em 4 dias, eu fiquei apavorada. Porque para mim isso não é uma realidade, né? Mas é que aí, de novo, o nosso bolso não é o bolso do cliente. E ele pagou feliz e ele já voltou fazendo a próxima. Tipo, agora ela já vai para despedida de solteiro. E eu inicialmente eu pensei que ela queria um destino nacional. Não, elas querem coisa assim, tipo, extravagante e tal. E essa pessoa, ela tá procurando status. Tipo, uma diferenciação, ela não quer mais do mesmo, ela não quer um destino comum. Então, isso abriu a minha cabeça. Hoje eu entendi que é muito mais fácil a gente vender caro, porque a pessoa que chegou até você, ela já sabe, já acredita que você é a responsável por isso. Mas o que mudou nisso tudo foi a comunicação que eu trouxe para os stories. Adorei. Eu fiz isso também. Eu vendia Porto Seguro de R$10,99. Eu falei, e se eu anunciar Maldivas? Do nada. E aí foi onde eu comecei realmente também a trazer essa consciência. Amei, Daphne. Muito obrigada. Inclusive, vai acompanhando, durando já as coisas, né? Ali por meados de novembro, dezembro, a gente vai gravar um conteúdo do Agente de Valor com o Ítalo, que é da IAF Turismo de Curitiba. Começa a seguir. O Legal. cara é agente de viagens de luxo, eleito de um monte de lugar, e o último prêmio que ele recebeu foi em Cannes. Eu tive o prazer de conhecer ele. E eu falei, eu nem sabia que a agente de viagem recebia prêmio em Cannes. Ele falou, não, amor, isso é só para quem tem luxo experts. Que massa. Como é o nome do Instagram? Chama, deixa eu ver aqui, peraí, que eu não lembro. A gente não tem ideia do perfil das pessoas que procuram. E assim, eles sempre são discretos, eles não têm Instagram com foto, eles não são que vão ficar dando like e respondendo teu direct, tá? Eles são assim, é a pessoa que vai chegar e falar, ó, eu quero tal coisa para tal dia, com tal comodidade. Chama Ítalo Fantinato. Ele é dono da IAF Turismo. Achei. Legal. Muito obrigada. Aí você vai ver, o fulano não tá captando também cliente no Instagram, mas ele tá postando ele recebendo o prêmio, o cliente dele no Clube Med, blá, blá, blá. Então, ele também tá trazendo mais a venda dele como pessoa do que exatamente falando. Mas ainda assim tem, ó, tipo, lugares que eu já fui que valem o preço que se paga. Sim. Então, ele quer entender disso. Galera, deixa eu apresentar para vocês o Agente de Valor, enfim, né? Alguns de vocês já conhecem, porque já acompanham pela BWT Operadora, outros de vocês são alunos meus que vieram ali desse ecossistema para cá, também não conhecia a BWT Operadora, então a gente acabou juntando. O Agente de Valor, galera, é uma comunidade que já existia antes, então aqui quem era dono dela era a BWT, hoje eles são só parceiros também, então são meus sócios praticamente. E a gente se juntou porque, sinceramente, são 4.200 pessoas que estão aqui na nossa rede, são todos agentes de viagens, igual a gente também, só que estava meio que parado aqui. Então, essa parte é desse movimento, é da gente começar a se conhecer, a se conectar, a compartilhar nossas experiências uns com os outros. Então, eu vou deixar ali nos grupos depois, nos nossos grupos de recado, o link para vocês se inscreverem. Gente, vocês fazem parte disso, é gratuito. Então, você pode vir aqui, ó, não compre com fulano, por exemplo, não compre no hotel tal. Vou deixar depois ali, Carol. Não, às vezes, ou comprem o hotel tal, gente, teve uma boa experiência, fulano. Então, aqui é para a gente compartilhar coisa. Ó, mudou a regra da bagagem. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive com os meus amigos. Então, aqui é um momento que você pode se inscrever, que você pode falar. A Daphne, ó, os haters, já tem uma lista de hotéis que eu odeio. Ótimo, coloca lá, coloca também, tipo, hotéis que vocês indicam, não? Vocês são terríveis, a gente pode cancelar um lugar, ao mesmo tempo que a gente pode elevar eles, o pessoal não entende o nosso poder, hein?
Mas continuando aqui, né? A ideia é que vocês se cadastrem aqui, porque hoje a gente contratou uma pessoa ali para o agente de valor mesmo, como comunidade, para entrar em contato com vocês a partir daquele cadastro ali, porque ele está aceito ser contactado, por exemplo, na hora que você faz. Então, ela vai chamar vocês, e aí, vocês estão conseguindo participar do encontro? Alguns de vocês também receberam o contato dela ali no Instagram, falando, e aí, porque, gente, a nossa vida é corrida. Vocês não vão ficar vendo nem sempre, às vezes, ver os stories ou perde os momentos. A gente tem um calendário mesmo a cumprir agora, de encontro, de trazer o QQ. Não tem o TT, que é os treinamentos da terça, que é treinamento, mas tem o quem que vem da quinta-feira, que é tipo assim, a gente chama pessoas, por exemplo, tô com dificuldade de vender Europa. Pô, a gente conhece tanta gente, vamos chamar o cara da Europa Mundo para dar uma aula, então. Pô, a gente está falando de turismo de luxo, será que o Ítalo topa vir aqui trocar experiência com a gente, contar para a gente como é que ele entrou nesse mercado? Pô, que legal, vamos fazer isso. Então, a ideia é quem que vem. E isso vai partir dos nossos encontros, que a gente vai conversando sobre isso e a gente chama essa parte ali depois, né, nos nossos convidados. Então, o agente de valor vai ser um ecossistema para agentes de viagens do Brasil inteiro. Vocês viram aqui que cada um de vocês estão em um lugar praticamente, né? Eu amei isso,